coisas estranhas nos trazem aos ouvidos. Queremos, pois, saber o que vem a ser isso. Pois todos os atenienses e estrangeiros, residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de dizer e ouvir alguma novidade. E estando Paulo no meio do areópago, disse: varões atenienses, em tudo vejo vocês supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar que está escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vos honrais, não conhecendo, é o que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que há nele, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, mas que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e a todas as coisas. Poder assentar neste momento, no nome de Jesus. Amados irmãos, nós estamos diante de um texto que, quando Paulo estava chegando a Atenas, uma cidade ateniense, os que conhecem a cidade de Atenas sabem que era uma cidade que adorava a deusa Diana, adorava, alguns deuses. E Paulo chegou àquela cidade, e a preocupação de Paulo foi uma só. Ele foi e começou a caminhar para, vamos aqui dizer um português mais declarado, ele começou a preparar, ver o campo a qual ele ia trabalhar. Paulo então agora começa a ver os santuários, Paulo começa agora a ver a cidade como era, para que ele pudesse então pregar o amor de Cristo. E diz a Bíblia que Paulo então chegou no templo onde era a deusa Diana, e havia vários altares ali, de vários deuses, mas havia uma esfinge, uma epígrafe, dizendo: ao Deus desconhecido. Mas não tinha nada, somente aquela palavra. Paulo olhou aquilo e disse: eis aqui a oportunidade para pregar o Evangelho. Todos olham para a cidade de Atenas, e quem pode falar muito para nós é Josué, que ele é filósofo, filosofia, é isso mesmo, professor de filosofia, mas eu não entendo muito disso aí, mas vou tentar melhorar um pouco aqui. Veja bem, era uma cidade de filósofos, inclusive lá saiu Platão, é isso mesmo? Platão, Aristóteles, qual outro? Tem mais uns 3 que saiu de lá, viu? Falo filósofo mais fácil, fala para a gente que não entende, mas pelo menos, vamos lá, mais 2 eu acertei. Vamos lá, então ali naquela época, as pessoas não ouvia qualquer coisinha e engolia, como eu estava conversando com o Josué agora há pouco ali, tem pessoas que não engolem qualquer coisa. Quando você vai pregar para uma pessoa que é estudiosa, se você vai pregar para aquela culta, dá mais dificuldade de pregar, porque você vai falar, ele vai rebater. Paulo então era doutor na lei, e Paulo agora começou a olhar ao povo que ele estava tão entregue, eles estavam perplexos, olhando para outras coisas, a visão era outra, o mundo era outra, a atmosfera era outra, eles imaginavam outras coisas, eles tinham preocupação de quê? Aprender, cada dia ouvir coisas novas, cada dia aprender uma novidade, para que aquilo se tornasse objeto de reuniões, de conversas, de rodinhas. E Paulo agora chega a Atenas e começa a dizer, olha o que Paulo começa a dizer: os que acompanhavam Paulo levaram até Atenas e receberam ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com eles o mais depressa possível. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. Quando eu olho para esse texto, dá para a gente entender que o coração do homem e da mulher que ama a Deus, quando ele vê alguma coisa errada, ele vai falar, ele vai ajudar a pessoa, ele vai tentar demonstrar que aquilo que está fazendo é errado. Aqui Paulo olhou o coração, olha o que diz a Bíblia, o seu espírito se comovia. O que é que o espírito se comove, irmão? Quando vê alguma coisa, o desejo é ir lá, pôr a mão. Por exemplo, quando nossos filhos ficam doentes e são pequenininhos, quando eles estão doentes, qual é a reação minha e sua? Qual é a nossa reação? Que a doença vem para mim, não é assim?
olha, deveria esse mal vir para mim, por quê? Porque eu posso, né, contornar a situação, mas ele não pode, ele é indefeso. Paulo então olhando aqui diz assim, olha, o Espírito comoveu-se, por quê? Paulo não comoveu porque era familiar, parentes, amigos, companheiros, não. Paulo se comoveu porque eram almas preciosas para Deus. Quando o homem de Deus e a mulher de Deus tem no coração desejo de pregar, ele começa a ver as coisas acontecendo, o coração dele se condói, ele vai preparando, por quê? Porque o coração se comove dentro de si. Quando vê alguém doente, caído no leito, ele diz, puxa, eu vou orar para essa pessoa. Eu vejo uma pessoa com problema, eu vou lá ajudar ela, porque há uma comoção dentro do espírito. E essa comoção quer dizer, há um incômodo, e este incômodo é onde Deus começa a trabalhar. Agora, às vezes a pessoa está com um problema grave, e nós acabamos nem parando e pensando, porque às vezes nós olhamos somente para os nossos problemas, e na verdade o problema dos outros, cada um fica com o seu, né? Não é assim? Cada um fica com o seu. Mas a Bíblia diz para nós reunirmos e um ajudar o outro. Um outro diz, esforça-te. Quer dizer, um a outro diz, eu vou te ajudar. Eu não posso de uma maneira, mas eu posso orar por você, eu posso jejuar por você, eu posso fazer alguma coisa por você. Paulo agora olha para aqueles homens, aquela cidade. Irmão, a cidade de Atenas era uma cidade linda. Se você até hoje olhar lá, né, o templo de Atenas, esse aerópago que Paulo está dizendo aqui, se você até hoje ainda tem as pilastras lá, irmão, era bonito. Era bonito. Você imagina uma cidade de pessoas cultas, você falasse uma palavrinha errada e já te corrigia. Eu conversando com um radialista esses dias, né, e nós conversando, aí o irmão falou assim, mas a pessoa falou, né, ela mentiu. Aí ele disse, você não pode falar que ela mentiu, você tem que falar para ela que ela faltou com a verdade. Ela não mentiu, ela faltou com a verdade. Por que essa palavra? Porque se mentiu, hoje a pessoa vai e te processa. Mas se você falou, faltou com a verdade, você está dizendo, ela faltou com a verdade, mas não diz que ela é mentirosa. Você está entendendo hoje como é que as coisas estão? Aí nós paramos e vemos Paulo. Paulo começa agora a perceber, Paulo começa agora a ver o campo, vislumbrar o campo missionário, aonde ele havia de trabalhar. Mas aquele campo estava entregue à idolatria. Irmão, quando uma pessoa, eu falo de mim mesmo, quando eu não tinha Jesus, para mim as coisas do mundo eram a coisa mais maravilhosa, mas me faltava uma coisa. Eu tentava procurar alguma coisa para me preencher, mas nada me preenchia. Eu imagino que esses homens eram a mesma coisa. Eles queriam saber, conhecer, porque queriam adquirir conhecimento. Isso é ruim? É bom, é ótimo. Só que às vezes o conhecimento também pode dar problema. Paulo, ele olhou e disse, gente, vocês estão perdidos, hein? E Paulo começou agora a observar. Irmão, aqui você vê uma estratégia, até uma estratégia militar. Quando um capitão de um exército, de uma guerra, ele vai entrar num país, primeiramente ele manda alguns espias espiar a terra. Não foi assim com Josué? Josué mandou os espias, vai lá ver como é que é a terra, depois nos traz resposta e nós vamos ter lá. Não é assim? Então é assim, irmão. Ali Paulo começou a espiar, falou, pera lá, as coisas estão acontecendo, deixa eu ver, né? Deixa eu ver como é que é a cidade, como é que é o campo aqui para ser lançado a semente, porque nós conhecemos 4 tipos de campos. Vocês conhecem os 4 tipos de campo evangélico que tem? Vocês conhecem? Primeiro, na beira do caminho. O que é a beira do caminho? Aquele que ouviu a palavra de Deus, né? Saiu, não está nem aí, o inimigo arrancou. O segundo caiu entre as pedras. Ele começou a crescer, ficou bonitinho, mas não tinha raiz profunda, porque a pedra tinha pouca terra, então era pouca duração, morreu. Mas aquele que caiu no meio dos espinhos, ele tinha terra, ele tinha condições, mas ele começou a crescer. Aí alguém dizia, você é crente? Você é bobo, você é isso, vamos fazer isso, fazer aquilo. As opressões fazem ele retornar. Mas aí a 4ª semente é a terra fértil, aonde caiu e produziu, e eu e você estamos aqui porque somos produtivos para a glória do Senhor, e nada nos prendeu a estar aqui. Paulo então agora dizendo, gente, esta cidade está entregue, esta cidade está dada à idolatria, nós temos que fazer alguma coisa. Aqui está um coração de um missionário, aqui está o coração de um pregador.
quando ele vê a situação errada, com problema, na região que ele está, qual é a condição dele? Ah, estou nem aí, deixa que aconteça, não é comigo mesmo. Não, ele vai orar, tentar mudar a história. Ele vai tentar ajudar. Paulo então agora olha e vê a cidade entregue à idolatria. Ele diz: de sorte que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos, todos os dias na praça, com os que se apresentavam. Hoje, irmão, eu falo para mim porque eu já fiz muito, e hoje estou até pendente com isso. Fiz muito culto ao ar livre na praça, no calçadão de Londrina. Já levamos batatinhada, tantas coisas. Alguém já fez culto ao ar livre no centro da cidade de Londrina? Alguém já fez? É bom, irmão. Tinha pessoas que vinham assim de joelho dobrado, com zombaria, e a Jesus vai te salvar. Você tem que ser cara dura, porque o negócio lá é bravo. Daqui a pouco as batatinhas saíam lá dos prédios de cima, descia para baixo. Imagina a situação que Paulo pregava. Mas aqui a condição era diferente. Todos começaram a ouvir aquilo. Espera lá, mas que palavras é nova essa que o homem está dizendo? Que doutrina é essa que ele extrai nos ouvidos? Eles queriam ouvir, queriam saber, queriam aprender, queriam conhecer, porque os filósofos querem aprender para ouvir debates depois. E Paulo agora começou com os judeus, pregar nos judeus nas sinagogas, e a Bíblia diz que disputava. Quando a Bíblia disputar, não está dizendo que era briga não, meu irmão, porque as pessoas levam o pé da letra, disputavam, né? Paulo então era isso. Não, disputar quer dizer, ele mostrava dentro das escrituras a realidade. Ele apresentava ao povo o que é que estava acontecendo dentro da Bíblia. Isto é disputar. Porque hoje quando se fala disputa, quer dizer, eu sou melhor do que eu sei, então eu vou orar mais, vou jejuar mais, eu vou pregar mais, eu vou fazer... Não, não é essa disputa. Deus não quer disputa. Deus quer que nós façamos a obra. E Paulo então olhou e disse assim: disputava na sinagoga dos judeus e religiosos. Vocês conhecem o grupo dos religiosos? Alguém pode me definir o que é um religioso? Há uma definição para religioso? O que vocês acham? Sim ou não? Sim. O que é um religioso? Religioso, ele pensa que ele é o santo, que ele é o melhor, que ele é o mais inteligente, que ele é ele, e tudo que ele faz acontece. Se torna um religioso. E ele vê defeito em todo mundo, mas não vê defeito nele. Agora, o que não é religioso, ele fala assim: eu dependo de Jesus. Se eu dependo, o meu próximo também depende de Jesus. Nós dependemos de Jesus. Irmão, aqui Paulo está dizendo, disputava com os religiosos todos os dias na praça e com aqueles que se apresentavam. Então hoje, quando fala assim, com aqueles que se apresentavam, uma certa feita eu fui pregar numa igreja. Sabe quantos crentes tinha na igreja para pregar? Você já pregou na igreja, né? Qual foi o dia que tinha mais crente na igreja, que a igreja estava sim? Pregou? Irmão, tem crente que quando vê a igreja assim com 3 crentes, ele diz: não vou pregar não. Até o pastor: irmão, vamos fazer oração, vamos embora. Está errado, tem que pregar. Não foi para pregar? Não foi para fazer a obra? Há uns anos atrás eu fui pregar numa igreja, chegamos lá, tinha igreja grande, tinha meia dúzia de crente. Pastor, pastor, os irmãos não veio, choveu, não veio. Falei: irmão, se viesse um, ele era digno de ouvir, porque ele veio. Vamos pregar, irmão. Nós não temos que ver pelo problema, nós temos que fazer a diferença. Então aqui eu vejo Paulo, ele diz, aqueles que se apresentavam, poderia ser 2, 3, 4, 5, alguém poderia passar e dizer, isso é um doidão, ó, pregando, ó, que doutrina é essa, que coisa nova é essa? Mas sempre tem alguém prestando atenção. E aqui diz a Bíblia que Paulo então pregava, e alguns dos filósofos epicureus, estoicos, contendiam com ele. Quer dizer, por que contendiam com Paulo? A contenda, irmão, aqui eu volto a dizer, não era briga, era debate dentro daquilo que Paulo dizia. Por quê? Um debate às vezes pode chegar até se tornar tenso, e esses debates às vezes se tornam difíceis. Por quê? Porque a pessoa quer entender. Alguém aqui já pregou o evangelho para alguém que alguém dizia, eu não entendo, eu não compreendo, e debatia com você alguma coisa? Alguém já pregou assim? É difícil, não é? Você está mostrando, está falando, a pessoa não compreende.
Aí você pergunta, poxa, a pessoa não entende. Aí temos usar a palavra, é tapado. Não, não é não, irmão. A Bíblia diz que Satanás cegou o quê? O entendimento dos incrédulos. Então está cego, ele não enxerga, ele não vê, ele não compreende. Agora, quando os olhos deles forem abertos, ele vai dizer, puxa, era tão fácil, eu não entendia. É a mesma coisa hoje, que nós olharmos assim, por esse segundo lado, eu oro, e nada acontece. Quem faz assim, ora e diz, nada acontece. Faz assim com a mão, por favor. Faz assim com a mão. Ninguém? Que bom, né? Maravilha. Por que não acontece? Qual será o motivo que aqui a nossa oração não acontece? Aí está a chave. Como é que nós estamos orando? Da boca para fora? Orando para nos aparecer? Orando para que o nome do Senhor seja glorificado? Há uma diferença. E a diferença é quando você ora pedindo a Deus, o seu coração está ligado naquilo, alma, corpo e espírito está ligado naquilo, e você dizendo, Deus, eu necessito, eu quero, eu vou lhe receber no nome do Senhor. E você vai, você crê de coração, você põe a mente naquilo, põe a boca naquilo, põe o sentido naquilo, e aquilo vai acontecer. Sabe por quê? Porque você desejou, quis, e Deus então lá do céu ouviu. Por quê? Ele diz assim, pediu e não recebeu. Porque pediu o quê? Mal. Pediu para quê? Para o deleite. O que é o deleite? Para mim me aparecer, para mim me mostrar. Não, Deus não vai dar nada para ninguém para se mostrar. Deus vai dar para que o nome dele seja glorificado. Então esses homens que aqui estavam contendiam com Paulo, e uns diziam, o que quer dizer esse falador aí? Esse paroleiro, o que quer dizer esse falador? O que ele está falando aí? O que ele está dizendo? Irmão, quando alguém está dizendo alguma coisa nova, não é gostoso se ouvir? Ainda mais quando se fala de Jesus, né? Agora imagina os homens que nunca ouviram falar de Jesus, agora chega Paulão lá e começa a dizer, gente, Jesus o Messias, ele veio, morreu, ressuscitou e está vivo. Imagina ele pregando, irmão, imagina, na cabeça de um homem natural, porque a Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 4, que o homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque as coisas espirituais discernem-se espiritualmente. Agora eu quero ver você pregar para alguém e dizer, morreu e ressuscitou. E aí? Já parou para imaginar? Você pregar para alguém e falar assim, gente, Jesus morreu, não ficou morto 3 dias e ressuscitou, está vivo. Ou dizer, nosso irmão que morreu lá, como é que é? Eu esqueci o nome dele agora, o que morreu e ressuscitou lá, Lázaro morreu. Quantos dias Lázaro estava morto? Por que Lázaro ficou morto 4 dias? Porque até 3 dias poderia acontecer aquela doença, que tem uma doença hoje que diz aí que a pessoa está morta, mas está vivo. Eu não lembro o nome dessa doença. Alguém lembra o nome dessa doença? Que a pessoa parece que está morto, mas está vivo. Tem um nome da doença lá, não me lembro o nome da doença que fala. Então, por que 4 dias? Porque 4 dias não tinha jeito, já estava cheirando mal. O que é cheirar mal? Já estava entrando em decomposição. Se Jesus viesse no primeiro dia, nada aconteceria. Se ele viesse no segundo dia, ele diz, não, é aquela doença, ele morreu, mas estava vivo. No terceiro dia também estava vivo, mas no quarto cheirou mal. Já estava fedendo ele. Aí foi a hora que Jesus fez o milagre, para mostrar para aquele povo naquela época, dizendo, olha, eu sou Deus de milagre. Então quando eu olho, leio na Bíblia, eu vejo, por que ele fez 4 dias? Por quê? Não poderia ser 2 um dia? Ou poderia ser como um menininho, né? Do caminho de Emaús, levanta, e levantou o menino? Poderia. Mas Jesus queria mostrar para mim e para você, que ele é o Deus ressuscitador. Quando nós falamos que Jesus vai ressuscitar o crente, aí o crente fala assim, morreu. Irmão, o crente não morre. O crente faz o quê? O crente dorme. Paulo estava pregando uma palavra diferente. Paulo estava dando um ensinamento diferente, contrário ao que eles tinham aprendido. Agora, nas letras, né, um homem que aprendeu as letras, não sabia o que Paulo dizia. Então eles queriam entender, queriam compreender. Só que Paulo começou a dizer, olha gente, para vocês conhecerem, tem que ter o que eu tenho, Jesus. Mas para ter Jesus, existe um trabalho árduo.
que às vezes a gente não quer lutar, continuamente pregando, orando, jejuando, e é difícil. Uma alma, para chegar ao Senhor, não é fácil, mas quando ela está no Senhor, a gente tem que zelar por ela. Por quê? Porque ela é preciosa. Alguém pergunta assim: mas qual é o valor de uma alma? Satanás também especificou o valor de uma alma, Jesus também especificou o valor dela. Vocês sabem qual é o valor que Satanás especificou por uma alma? Vocês conhecem? Se você prostrar e me adorar, eu vou te dar o mundo inteiro. Você vai ter riqueza, vai ter beleza, vai ter carro bom, casa boa, você vai ter mulheres, homens, enfim, vai ter de tudo. Tudo vai cair aos teus pés. Uma proposta dessa é fácil? Difícil, hein? Jesus disse assim: eu também tenho uma proposta para você. Qual é? Aceita-me, morre pelo amor do meu nome, não vou te dar nada aqui, mas lá em cima vou te dar a vida eterna. Irmão, qual é a proposta? Aqui ou lá em cima? É melhor ficar por cima, não é verdade? Então Paulo pregava alguma coisa diferente, e esses homens começaram a perguntar. Olha, ele diz assim: e outros parecem um pregador de deuses estranhos, porque ele anunciava Jesus e a ressurreição. Eles anunciavam a Jesus. Irmão, quando se anuncia Jesus, para quem não conhece, ele vai perguntar: quem é Jesus? Eu não conheço Jesus. E quando você começa a anunciar Jesus, uma das coisas notórias de Jesus, os milagres que Jesus fez, e a morte e a ressurreição. Na morte, nós somos ressuscitados em Cristo na morte, porque sem morte não há vida. Por um exemplo, se nós pegarmos uma sementinha, abrirmos a terra e colocarmos ela na terra, para ela viver, ela tem que fazer o quê? Morrer. Se ela não morre, ela não ressuscita. Assim é eu e você. Se nós não morrermos para o mundo e revivermos para Cristo, nós não teremos vida. Então Paulo pregou, dizia: olha, gente, eu vim pregar Jesus e a ressurreição. Irmão, pregar para filósofo ressurreição é uma coisa do outro mundo. Não é? É uma coisa do outro mundo. Eles não acreditam. É difícil acreditar, irmão. Eles aprenderam outras coisas, outras filosofias. Filósofo, ele vai buscando, ele quer entender, aquilo que ele quer entender, ele vai procurando. É só na filosofia, né? Mas quando se fala ressurreição, o que é a ressurreição? Mesmo que esteja morto, viverá. O que Jesus diz para Marta? Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Mesmo que esteja morto, não importa a maneira que esteja ossos, mas vai ter vida. Jesus chegou: Lázaro, filho, vai para fora. Jesus não fez nem um estardalhaço, né? Não houve nem um reteté lá na porta da sepultura. Vem para fora, só isso, irmão. Daqui a pouco, sabe quem vem? Lázaro. Mas Lázaro veio andando. Como é que Lázaro estava, hein? Lázaro não saiu assim, passos largos. E uma coisa que você para observar: Lázaro nem olhou para Jesus naquele momento. Lázaro saiu amarradinho, enroladinho. Aí disseram: desprende-o, deixa ele ir. Deixa ele ir. Ele não foi até. A Bíblia não relata, digo eu, né? Posso ter até errando aqui, mas o que dá-se a entender que ele não foi até Jesus naquele momento. Por quê? Porque ele estava morto. Foi. Mas Maria e Marta disse: Senhor, eu te glorifico. Você parou para imaginar quando você recebe a bênção de Deus que tanto você espera? Como nós ficamos alegres, oramos e oramos, choramos, mas quando a bênção vem, aí você fala assim: meu Deus, demorou, mas chegou. Agora eu vou desfrutar, eu vou comer, beber, como disse o Alexandre, levanta de madrugadinha, vai lá, come, bebe. Irmão, cada um é disponível daquilo que tem. Aí, quando não tem nada, vai para oração. Vamos orar, Jesus manda. Olha o que dizem aqui, hein? Tomando e levaram, olha aí, pegaram o Paulo e disse: pera lá, rapaz, vamos te levar num lugar mais próprio para isso, para você conversar, e vamos lá sentar, e vamos dialogar. Aí pegaram o Paulo e levaram para o Areópago. Diz: aqui é um lugar que é para esse tipo de problema, vamos resolver aqui.
Paulo então agora saiu da praça e foi para Areópago, para aquele Coliseu, né? Aquela coisa linda que existia na época. E Paulo agora começou a pregar. Pregou com ênfase. Para e pense, irmão. Se eu e você fosse pregar para os atenienses, eles nos colocavam no bolso. Se nós não fosse cheio do Espírito Santo, nós estávamos fritos. Está frito, porque tem coisa hoje, irmão, que a gente não entende. E é só Jesus para nos ensinar. Paulo era conhecedor. Paulo era hábil nas letras. Paulo era hábil no conhecimento. Paulo era hábil. Por quê? Para cada um tem uma chamada ministerial. Nem todos fazem a mesma coisa. Não adianta dizer que eu sou doutor, porque eu não sou. Doutor é aquele que aprende, estuda, vai e se aprofunda. É um doutor. Ele começa a aprofundar naquela área e ele é um expert naquilo lá. Mas eu não sou. De repente você também não é aquilo que queríamos ser. Mas eu sou um evangelista. O evangelista vem e prega. Ele faz um avivamento. E o avivamento vem, acontece o avivamento, Deus opera. Mas aí vem o presbítero, ele prega, ele ensina. É diferente. Mas o tom é diferente. Lá, aqui é. Não é diferença? Porque nenhum culto é igual ao outro culto. Por que hoje não poderia ser um avivamento? Podia ser, irmão. Hoje poderia ser. Poderia. Não é verdade, irmão? Mas o que Deus faz? Cada dia Deus vai trabalhar de uma maneira. Tem dia que nós estamos chorando por dentro, nós queremos ouvir uma palavra. De repente a gente chega na igreja, vê um irmão. O irmão está sorrindo por fora. Por dentro, o irmão está chorando. Aí Jesus leva o pregador. Imagina num avivamento, aquele irmão vai comer a palavra de Deus. Aí a pessoa, poxa, hoje não está legal do jeito que eu queria. Mas Deus sabia o coração que estava precisando daquela palavra. Irmão, é Deus que comanda. Agora, dia do avivamento, irmão, Deus derrama a graça. Irmão, eu gosto de poder. Mas, meu irmão, maravilha. Mas nós temos que andar conforme o Espírito quer. Às vezes a pessoa não falou comigo, mas Deus fala sempre com um. Deus está falando com alguém nesta noite. E esse alguém está precisando desta palavra. Quando eu olho para a Bíblia, irmão, eu ia pregar, sabe o que eu ia pregar? Eu ia pregar outra coisa. Eu tinha 3 textos para pregar. E na última hora aqui, a hora que a irmã estava orando, Deus falou assim, muda. Como? Muda. Eu falei, meu Deus, para onde? O Deus desconhecido falou assim, agora eu estou frito, eu não li nada. Eu não estudei nada. Não falei nada. Ele falou, prega o Deus desconhecido. Tá, eu vou pregar. Até para mim está pregando aqui. Mas o que eu tinha estudado, eu não estou pregando o que eu estudei. Está vendo como é que Deus é poderoso? Mas por que estou pregando isso? Porque alguém está precisando dessas palavras. E a gente não entende o caminho de Deus. Olha bem, levaram Paulo para a Areópago e diziam, poderemos saber que nova doutrina é essa? Aí cai por tese e por terra, a doutrina da igreja. A doutrina da igreja é a palavra, irmão. A doutrina da igreja nada mais do que a palavra de Deus. A palavra é doutrina. A palavra que nos traz conhecimento. Doutrina quer dizer ensinamento, mostrando o caminho em que devemos andar. E olha que Jesus disse aqui, por Paulo, hein? Ele disse, pois que coisa estranha é essa que você traz ao nosso ouvido? Queremos, pois, saber mais profundo essa conversa aí. Eu quero entender mais essa conversa aí. Aí Paulo agora, no lugar mais propício, né? No Areópago não tinha um microfone. Eu imagino que seja um lugar próprio para isso, porque na voz, igual em algumas igrejas, catedrais que existe, ela existe ali já preparada para aquilo, né? Gostou de falar assim, quando aqueles caras, amém, você fala lá, rapaz, vai longe, parece que tem um negócio que vai levando, mas não é, é o projeto arquitetônico do templo que leva a isso. E Paulo agora começa a pregar, diz, gente, eu vim pregar para você de Jesus, o Cristo verdadeiro, o Yeshua HaMashua, aquele que nasceu dos judeus. Ele morreu, mas ao 3º dia ele ressurgiu e está à destra de Deus Pai. Aí alguém fala, meu Deus, é loucura, eu nunca vi isso. E Paulo agora começa a pregar o evangelho. Irmão, o que salva a alma não é coisa mirabolante. O que salva a alma é a palavra de Jesus. Jesus diz, e conhecereis que é a palavra e a verdade. Nada vai libertar o cristão, irmão. Nada vai transformar. Conversando com a gente conversa com as pessoas, diz assim, olha, quem salva não é a eloquência do pregador, quem salva não é a mensagem elaborada, quem salva é o Espírito Santo, porque ele convence o homem do pecado, da justiça e do
juízo. É Ele que convence. A nós nos cabe a pregar, a Ele cabe a ensinar e a trabalhar em cada coração. E olha o que Paulo dizia mais ainda aí: os atenienses, estrangeiro residente, de nenhuma outra coisa se ocupavam senão a dizer e ouvir alguma novidade. Irmão, tem lugar que você vai pregar, tem pessoas que você vai pregar, a pessoa te põe no bolso. Certo dia foi na minha casa, pregador aquele dia de grupo, né? De dois, foi lá pregar para mim. E tem muitos crentes que rebatem, mandam embora e falam, está errado, irmão. Está errado. Você tem que ouvir, prega para eles. Aí eles veio e começou a pregar o evangelho, falar do amor de Deus. Eu ouvi. E aí o que eu fiz? Eu comecei a pregar para eles dentro da palavra que estava pregando para mim. Comecei a pregar para eles. Aí ele olhava para mim assim, eles falavam, mas isso aqui. Aí eu aprendi aquele livrinho azul, vermelhinho, tal. Aí ele falou assim: rapaz, você é inteligente. Não, eu aprendi com vocês. Eu aprendi, vocês me ensinaram. Aí, agora, eu orando, Jesus, não deixa passar ninguém aqui agora, Jesus. Preguei para eles 1 hora, irmão. Sabe o que ele saiu falando? Rapaz, você é inteligente. Por que você não vai lá? Eu falei, não dá, tem compromisso, né? Não dá, eu tenho compromisso. Aí você: nós vamos marcar uma outra hora. Eu falei, não faz isso não, porque eu não tenho um dia certo para estar aqui, a hora certa, porque realmente tem que correr para lá e para cá, então não tem o momento certo. Eu vou mandar um sábio nosso aqui, você é inteligente. Aí, tá bom, obrigado, agradeço. E dentro da palavra deles, eu preguei para eles. Irmão, quer ser um pregador? Escuta o que está dizendo e prega dentro daquilo que está dizendo. Mostre Jesus dentro da conversa. A pessoa diz assim: eu estou com uma dor no dedão do pé, eu dei um trupicão, eu bebi uma canjibrina ontem, fiquei alegrão, e cheguei em casa, dei um tropeção. Aí você fala: rapaz, você bebeu, sabe que a bebida pode, né, dar problema na sua vida, você pode pegar uma cirrose, né? Você já viu que no botequinho você pode levar um tiro, né? Igual ontem, estava lá ontem tinha a campanha ali naquele shopping ali, como é que é no shopping lá? O Royal, para visão, né? Pressão da visão. Fui lá, vi aquele monte de gente lá, e todo ser humano é curioso, né? Aí, o que está acontecendo aí? Não, é para medir a pressão do olho. Falou, meu olho também é assim, eu vou lá, né? Entrei na fila e tinha um senhor na minha frente. Aí nós batemos um papo, andamos 1 hora e meia conversando. Aí ele falou: de vez em quando no final de semana eu vou lá e bebo lá uns 15 por semana, no final de semana, sexta, sábado, domingo, segunda, né? É 15, dá 60. Eu bebo uma cervejinha, jogo uma sinuquinha com meus amigos. Aí nós conversando, eu peguei e me deu uma direta. Ele falou: rapaz, 15, né? São 60. No final do mês dá 440. Ele pegou e falou: rapaz, não tinha pensado nisso. Dá para pagar uma prestação de uma moto. Eu falei: então, você está pagando a moto no boteco. Ele falou: rapaz, não parei de pensar nisso, rapaz. Aí ele falou: rapaz, o negócio é diferente. Eu não precisei muita coisa. Mostrar para ele que Jesus é bom. Aí, eu conversando com ele, bati um papo com ele. Então, dentro da conversa dele, eu mostrei o que estava errado. Eu não briguei, não fiz nada, mas mostrei para ele, né, uma palavra amigável. Assim Paulo estava dizendo aqui, né, os atenienses eram curiosos, queria saber. Irmão, novidade todo mundo quer. Todo mundo quer saber. E olha o que diz mais ainda: e estando Paulo no meio do aerópago, disse: varões atenienses, em tudo vejo vocês supersticiosos. Uma pergunta eu trago para a igreja: o crente é supersticioso? O que vocês acham? Sim. Em que exemplo? Me dá exemplos. Tem alguém que tem medo de passar debaixo de uma escada? A escada está montada, eu não passo ali porque é perigoso. Vem um gato e credo. Tem alguém que faz assim? Tem crente supersticioso, irmão. Tem crente que abre a Bíblia no Salmo 91 para o diabo fugir. Não vai, irmão. Você chega na casa dele, o Salmo 91 está até azul, de tanta terra. Aí, irmão, você não vai expulsar demônio, Salmo 91, irmão. Tem que proferir a palavra de Deus. É você que vai proferir, você é o canal de Deus, você é o vaso de Deus, é Deus vai te usar. Abra a boca e fala com a sua palavra. Não deixa lá, é superstição. Vou largar aqui o Salmo 91, né? Porque botar aqui na parede ali para... Amém. Você botar pronto, você tem a palavra, glória a Deus, mas não usa aquilo como um subterfúgio. Superstição. Eu me lembro que às vezes a gente usava lá, colocava no passado, colocava um pé de galinha eu lembro, pé de galinha, né? Comprava lá o pé de galinha e botava. Oi? É pé de coelho. Eu falei pé de galinha, não usei pé de galinha aqui. Pé de coelho, bota um pezinho de coelho lá, né? Outros botavam uns negocinhos assim, né?
ferradura, um bota ferradura na porta, outro põe a ruda até da orelha para não pegar mal, outro pega o carrinho, no carro tem até crente, pega no carrinho, amarrar aquela fita vermelha, sei lá para que serve aquilo, irmão. Aí para mal olhado é orar e repreender, o sangue de Jesus tem poder, acabou. Tem crente que anda lá, amarra aquela fitinha vermelha e sai com a fitinha vermelha. Oi? Tinha uma folha, o trevo de 4 folhas, aí. O que vai fazer, irmão? É superstição, não é? Aí o crente fala assim, não, eu tenho que chegar em casa, eu tenho que... Aí tem outro, eu tenho que levantar de manhã, botar o pezão direito no chão, para me acordar, porque eu levanto com o pé direito. É superstição, irmão. Tem gente que é supersticioso. Hoje, se o horóscopo, ele vai para o horóscopo. O horóscopo diz assim, você tem que usar roxo com preto com negro. Aí ele sai que nem um pretão no meio da rua. Meu irmão, é superstição. Se torna superstição, se torna aquele um Deus e está errado. Você adora a Deus em qualquer lugar. Irmão, sabe quantas vezes Deus falou comigo? Muitas vezes Deus falava comigo dentro do banheiro, tomando banho. Eu começava a orar, e daqui a pouco eu vinha começar a cantar a oração, e Deus falava comigo tomando banho. Então não tem lugar que Deus fala. Eu imagino que você está dirigindo, e você está orando, Deus está falando com você. Você está andando na rua, trabalhando, Deus está falando com você. Mas voltando aqui à superstição, quantos crentes supersticiosos, irmão? E olha, infelizmente, me perdoa, irmão, eu não concordo em fazer uma campanha e dar um saquinho de azeite para você levar embora. Me perdoa, eu não concordo. Porque, irmão, se eu dar, eu não estou acreditando em Jesus. Outros pegam lá o azeite, botam no arroz, que o arroz vai curar. Não cura, irmão. Você vai dar uma diarreia, não sei. Isso que vai acontecer. Irmão, as pessoas elas se bitolam numa coisa, e aquilo. Olha, eu cheguei aqui, você pega lá que você vai. É a fé, irmão. A fé. Às vezes, oi? Como é que é o negócio? Põe $1 no bolso e vai ficar rico. Mas é bom isso aí. Você veja bem, é superstição, irmão. Aí a pessoa fala assim, não, e é crente que faz isso, irmão. Olha onde nós viemos cair. Superstição. Não, hoje eu tenho que, né? Eu tenho que, sabe, rapaz, eu tenho que todo dia abrir o portão para o lado direito, porque se eu abrir para o lado esquerdo, eu arrumo problema. Superstição. É superstição, irmão. Olha, eu tenho que escovar os dentes todo dia com essa escova, porque essa escova é a escova da sorte. Onde o rato vem, lambe aquela escova, você vai lá e dá um problema no dente, a superstição vai aparecer. Superstição. Quantos não tem superstição? Ainda bem que você é sincero, é isso mesmo. Porque veja bem, irmãos, quando a gente olha para a palavra de Deus, sabe o que nós temos que acreditar? Em Jesus Cristo. E nada mais, irmão. Se Jesus dizendo é pau, pode acreditar, porque é. Porque ele é fiel e verdadeiro. Se ele está dizendo, se ter de fé do tamanho de o quê? De um grão de mostardinha, monte, sai daqui e vai para lá. Ele está dizendo, vai lá e pega alguma coisa e muda, porque não vai mudar, irmão. É superstição. E hoje, irmão, para agariar, é superstição. Vamos dar, se você dar, irmão, não é assim, irmão. A Bíblia está ao contrário, as coisas estão erradas hoje. Eu não estou aqui como doutrina, de longe me pregando aqui doutrina, estou dizendo o seguinte: eu não acredito nisto. Eu, como homem, eu não acredito. Eu acredito em Jesus Cristo. Por exemplo, tem alguém que tem o terno da sorte, tem a calça da sorte, o sapato da sorte, a meia da sorte. A meia está até furada, mas ele bota embaixo daquela meia e bota outra meia, porque aquela meia é a meia da sorte. Porque um dia aconteceu uma fatalidade, ele foi abençoado com aquela meia, ele disse que é a meia da sorte. Aí um dia o ladrão vai pegar ele, vai ser a meia da sorte, vai levar até a meia. A sorte, perdi minha sorte. Que sorte? Porque ele não tem sorte, irmão. Então é superstição. E quantos de nós não temos superstições? Esse aí é supersticioso. Esse é demais. Mas veja bem, mas não é a realidade, irmão.
É um ponto abordado que estamos abordando hoje, que é uma realidade da vida. Irmão, se nós não acreditarmos em Jesus Cristo, não adianta nada. Não é o pé de coelho, pé de galinha, pé de do que for, pé de boi, pé de vaca, não vai fazer nada, irmão. Só vai carregar peso. Eu vou colocar igual o Edson, colocar $1, né? Se olhar o dólar, irmão, o dinheiro que tem mais coisa satânica é dólar. Mais coisa satânica é dólar. Se olhar o dólar, cada coisa lá, não tem o prédio aquele que estourou lá, que derrubou, como é que é o nome dele lá? As torres gêmeas lá. Se você pegar uma nota de $20 e dobrar ela, você vê 2 torres explodindo. Está lá, irmão. Hein? Aí você vê lá a bandeira dos Estados Unidos, a bandeira é bonita, mas aquilo lá são o quê? Também tem uma superstição ali. Aquelas estrelas tem superstição, tudo tem, irmão, tudo é maçom. Só que eu pergunto para você, irmão, superstição. O crente fala assim: eu vou para os Estados Unidos ganhar dinheiro, eu fico no Brasil mesmo, ganho. Aqui você trabalha, vive, come, bebe, está perto da família. Vai lá e morre naquele lugar lá e está longe da família, vai dizer o quê? Mas eu olho aqui, irmão, superstição. Você é supersticioso, Ciro? É? Nunca foi? Tem uns que falam assim: eu só penteei o cabelo do lado de cá, porque quando eu penteei o cabelo lá de cá, rapaz, chove. Se eu pentear o lado de cá, ninguém olha para mim. Então eu vou o seguinte: arrapa o cabelo, vamos ver o que vai acontecer. Ou pente para trás, né, irmão? Irmão, o que eu estou tentando explicar para vocês é o seguinte, é muito simples. Não tem coisinhas que vai nos abençoar a não ser Jesus pela sua palavra. Não tem, eu tenho superstição. Esse celular para mim é uma bênção. Tinha um irmão, o irmão chegava assim, eu chegava na casa do irmão, bater papo com ele, hein? Falei assim: pastor, vem cá. Eu falei: vou lá, tá bom. Vem cá, eu fiz isso aqui, fiz aquilo. Aí ele estava desempregado, daqui a pouco o telefone tocava. Então, alô? Sim. Tá bom, tá ótimo. Fechava um grande trabalho. Ele: pastor, o senhor está abençoado. Eu falei: por quê? Quando o senhor vem aqui, eu sou abençoado. Os empregos, quando o senhor não vem, não tem nada. Mas o senhor chega aqui, tem. Fala: rapaz, superstição, rapaz, para com isso, rapaz. Para com isso. Vai orar, que Jesus abençoa. Mas toda vez que eu ia lá, era assim, chegar lá, era 10 minutinhos de conversa, o telefone tocava. E era um grande trabalho. Ele falou: pastor, você é abençoado. Eu vou fazer o seguinte: eu vou pagar um salário para o senhor ficar aqui. Vai sair fora, rapaz. Meu irmão, superstição. E quantas pessoas vivem assim? Até cristão hoje vive assim, com superstição. Não é verdade? Às vezes superstição: não, eu tenho que fazer assim, desse jeito, porque minha mãe me ensinou assim, porque tem alguma coisa. Irmão, nós temos que olhar que Deus nos tirou tudo, somos livres de tudo isso. A caixinha da promessa. Muitos gostam, eu não tenho nada contra, mas, irmão, é condensado somente alguns versículos que o cara foi lá e escreveu. Ele separou os versículos que ele achou que devia ser bom. Irmão, sendo que nós temos a Bíblia que tem milhares de versículos.